Olá, Bia Batista aqui com vocês, tudo bem? Aqui falamos sobre liderança, clima organizacional e o que mais tiver a fim. Mas vamos lá. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma das coisas que mais, na verdade, acho que todo líder quer. Todo líder quer o quê? Bater meta. Gente, é o óbvio. Todo líder quer bater meta. Então eu vim falar com vocês hoje sobre esse assunto, de algumas coisas que na época que eu era líder me fez ter dificuldades para bater meta. E aí eu vou começar falando sobre gerenciamento de tempo. Todo mundo acha que gerencia bem o seu tempo, mas se o resultado não está bom, esse tempo não está sendo bem gerenciado. No caso, quando eu era supervisora, eu participava de muitas audiências. Então, eu ia pro tribunal, participar de audiência, enfim. A minha equipe ficava muito tempo sozinha. E aí eu tive que treinar os meus operadores para que eles aprendessem a se virar sozinhos na minha ausência, certo? Na época nós trabalhávamos em uma grande operação com mais de 1000 pessoas, então eles não tinham o suporte o tempo todo quando eu não estava lá. Então eu precisei aprender na raça, literalmente na raça, gerenciar meu tempo da pior maneira possível, porque houve um momento em que a minha equipe estava precisando de mim e eu não estava lá. E esse momento meu resultado começou a cair muito, eu não sabia o porquê, porque eu não fazia gestão do meu tempo. Eu não tinha organizado na minha cabeça qual era a lista de tarefas obrigatórias diariamente que eu precisava realizar todos os dias. Eu não tinha muito claro quais eram os meus piores indicadores. Então, assim, dentro do meu gerenciamento de tempo, na verdade isso eu até tinha, né? Sabia qual que eram os meus piores indicadores. Mas eu não priorizava isso do gerenciamento do meu tempo. Por exemplo, absenteísmo, não tem como você trabalhar uma pessoa absenteísta se ela não está na empresa. Você tem que falar com ela justamente quando ela está lá. E no caso, eu não me programava para fazer isso. Às vezes a pessoa faltava e eu nem... Entendeu? Então, sempre, e eu até já falei isso num vídeo anterior, sempre que a pessoa faltar, você precisa bater um papo com essa pessoa, precisa conversar com ela para deixar as coisas mais claras e entender as necessidades daquele funcionário. Porque se ele faltou, possivelmente ele tem algum motivo. Então você precisa estar ciente disso, ou pelo menos saber que ele faltou. E na época, como eu não gerenciava o meu tempo, minha equipe entrava em diversos horários e eu tinha muita dificuldade para controlar isso. Então eu fiz uma anotaçãozinha das minhas atividades, top 10 atividades que eu precisava fazer no dia. Então, por exemplo, precisava acompanhar o atendente durante uma ligação. Daí eu anotava lá quem era a pessoa que estava com o indicador mais ruim ou que tinha mais dificuldade, que me chamava muito. Então eu passava um tempo do lado dessa pessoa e eu gerenciava o meu tempo, tipo assim, 30 minutos. Nesses 30 minutos eu sou exclusivo para fazer essa atividade. E aí eu cobria também almoço de outras pessoas, então a gente precisava fazer essa logística e eu não tinha essa facilidade na época. Então, isso foi um tombo, uma rasteira que eu tomei com o meu resultado. Porque se você não gerenciar o seu tempo, você pode virar 10. Não adianta. Você não vai conseguir bater suas metas, você não vai conseguir nem chegar perto de pegar seu indicador, porque você não sabe nem a ordem de prioridade do que está pior para o que está melhor. E tem a curva de metas também. E se você não sabe o acompanhamento dessa curva de metas, e priorizar isso dentro do seu gerenciamento de tempo, você vai ficar perdido. E aí você vai acompanhar, por exemplo, o indicador que estava muito bom, sendo que você tinha um que estava pior e precisava de mais atenção. Neste caso, no meu caso, né, todos envolviam pessoas. Então eu tinha que trabalhar com as pessoas para que elas me dessem o resultado. Só que nem sempre vai adiantar eu falar pro fulano, por que você não veio ontem? Aí ele fala pra mim, mas eu vim ontem. Entenderam? Então, tem que gerenciar o tempo para poder ver se todas as pessoas que estão abaixo de você estão trabalhando do jeito correto, se elas estão trabalhando da forma certa, se elas estão com alguma dificuldade, qual é essa dificuldade, você tem que ter isso mapeado para que você trate isso no seu dia a dia. Então, gerenciamento de tempo é a primeira coisa para você cuidar
quando você está com o seu resultado ruim. Porque provavelmente, se você está com resultado ruim, você está falhando no gerenciamento do tempo, certo? Vamos para a segunda coisa, então. Controle das metas. Dentro do controle das metas, você pode dividir, eu não sei o seu indicador, mas em geral todos os indicadores podem ser divididos por dia ou por semana, ou pela quantidade de pessoas que você tem. Supondo que você tem uma meta de vendas de R$200 mil e você tem 5 pessoas na sua equipe. Pega esses R$200 mil e divide para 5 pessoas e vai acompanhando diariamente ou com essas pessoas no individual a meta individual de cada uma, porque se todos da sua equipe bater a meta, você, por consequência, bate a sua meta também. E aí, quando eu fazia o meu controle de planejamento de meta, o acompanhamento diário, eu sempre anotava quais eram as pessoas que estavam lá na rabeira. Eu tinha meta de vendas, eu tinha meta de tempo falado, eu tinha meta de absenteísmo. Então, em geral, as pessoas que costumam ter dificuldade para bater a meta, quando deixa de atingir o indicador, geralmente deixa em outro. Então, você dividindo a meta por pessoa, você sabe, olha, fulano, você está mais próximo da sua meta, você precisa fazer X para bater a meta. E aí, com o ciclaninho que não está com a meta tão boa, nem tão perto de ser atingida, você fala para ele, olha, fulano, eu percebi que você está com dificuldade para bater sua meta, vamos fazer um plano de ação? Vamos estabelecer uma meta diária, uma meta por semana, para que você atinja a sua meta. Faz uma curva de tendência. Não adianta também você querer que a pessoa chegou agora ou tem um pequeno conhecimento, mesmo sendo antigo, querer que ela bata um resultado muito bom e muito rápido. Isso não vai acontecer, então tem que ter uma curva. Olha, para a sua primeira semana você vai fazer R$10 mil, para a sua segunda você vai fazer 15, para a sua terceira semana você vai fazer 20. Na quarta semana, você faz o que estiver faltando, ou você garante o seu comissionamento maior, ou você me ajuda no resultado da equipe. Faz uma curva de meta que é passível de ser atendida, porque senão também a equipe fica desmotivada, certo? Então, falando ainda sobre as metas, além de eu estabelecer as metas por pessoa, eu tinha um acompanhamento diário. Eu sabia que se minha meta era vender 200 mil no mês, e eu tinha lá 4 pessoas, essas 4 pessoas têm que atingir R$50 mil cada uma. Dividindo R$50 mil por 30 dias, daria ali uns R$1.500, R$2.000 por dia para essa pessoa fazer de meta. Então, eu passava para a pessoa, olha, hoje nossa equipe tem que fazer R$6 mil de vendas para que a gente consiga bater a meta do mês. Óbvio que não são todos os dias que você consegue fazer esse tipo de acompanhamento, que você consegue bater a meta do dia. Tem dia que você bate mais, tem dia que você bate menos. Então, esse acompanhamento da curva do seu resultado que vai fazer a grande diferença para que você atinja o indicador ou não. Porque se você não acompanha isso e você chega lá no final do mês e fala, putz, esqueci tal indicador, esqueci disso, não vai dar para bater a meta mais. E aí a equipe já entrega, entendeu? Já entrega o jogo, já sai de campo e a galera já fica só na expectativa para começar um mês de novo, para ver se vai dar certo. Na verdade, não ajuda, né? Não dá certo. E em geral, dividir por pessoa e dividir por dia e semana foi o que me ajudou, me facilitou muito e eu tinha uma meta. Além disso, eu tinha um quadro de gestão à vista. Eu sei que não são todos os lugares que é possível colocar um quadro de gestão à vista. Mas eu escrevia lá os top indicadores e as pessoas destaques desses indicadores. Então, por exemplo, desses meus 4 operadores que tinha para fazer lá R$6 mil de venda por dia, um que conseguisse fazer R$3 mil, R$4 mil, eu colocava o nome dele destacado, ó, destaque do dia e destaque da semana. Gente, cuidado com isso, porque se você colocar destaque negativo, você pode ganhar um processinho, tá? Então, sempre colocar coisas positivas e não fazer ranking. Não façam ranking da equipe de vocês. Isso é um tiro no pé, porque judicialmente isso não é permitido, mas tudo bem. Eu colocava lá o top do dia anterior. Se eu tinha 4 pessoas, um deles foi o melhor. Então, o melhor do dia anterior eu colocava. E também fazia um quadrinho, o top do mês, com a foto do funcionário e deixava na minha mesa.
Isso eu sempre fiz e eu acredito que quando eu fiz deu um resultado muito bacana para minha equipe, porque eles queriam estar ali na minha mesa. Todo mundo que chegava na minha mesa, meu gerente, meu coordenador chegava e falava: nossa, você foi o destaque do mês. Então, sempre, eu já vi várias empresas fazer isso, por exemplo, McDonald's, Burger King, essas lojas de restaurantes, rede de restaurantes geralmente tem funcionário do mês. Façam isso também, que isso vai ajudar vocês a atingir a meta mais rápido e a motivar a equipe também no atingimento da meta. Desde que eles estejam no clima, além de que o dinheiro vai ser maior, né, minha gente? Porque ninguém vive só de meta. A gente vive de dinheiro e trabalha por dinheiro. Mas enfim, faz parte do processo. Vamos lá. Uma outra coisa que eu acho que faz as pessoas não baterem as metas e não atingir o resultado esperado é focar no que não precisa. Eu falei um pouquinho disso na parte de gerenciamento de tempo, mas eu vou abrir mais isso, abrir o leque agora para entrar nesse assunto. Por quê? Se você tem um indicador que você está atingindo e um indicador que você está batendo a meta, não faz sentido você focar na energia, toda a sua energia nele. Não faz sentido você prender a atenção da sua equipe, dos seus operadores, dos seus liderados, para atingir aquele indicador se ele já está ganho. Grandes indústrias costumam fazer o acompanhamento anual das metas. Então tem alguns indicadores que você vem batendo todo mês e outros que não, a pessoa fica lá, bater esse daqui, vou focar nesse daqui, vou focar nesse daqui. Só que na verdade você precisa focar no que está pior, ou se está tudo ruim, você foca no que vai te dar maior rentabilidade. Eu acredito que isso também é válido, porque se você está com a sua equipe muito ruim e o resultado da equipe está muito ruim, as pessoas não estão colaborando, você não está conseguindo entregar tudo que precisa entregar, foca no que vai dar mais, entendeu? Seja mais resultado, seja mais dinheiro, foca no que vai dar mais sucesso, mais resultado, você vai conseguir alavancar. Uma outra coisa também, não fiquem desesperados para sair de um resultado muito bom, muito ruim, para um resultado muito bom de um mês para o outro. Dificilmente isso vai acontecer quando a sua equipe não está preparada para isso. Tem um filme de um treinador de um time de futebol americano que ele fala, eu vou colocar aqui pra vocês a fotinha pra vocês verem depois, não lembro o nome não, mas eu vou colocar. Ele fala muito sobre isso. Ele começou a treinar o time, e aí no decorrer do tempo todo mundo falava: não vai dar resultado, não vai dar resultado, não vai dar resultado, porque o método dele era por estatística. Eu até recomendo vocês assistirem esse filme porque ele é muito bom. E aí ele foi trabalhando métodos diferentes e ele conseguiu um atingimento de resultado a longo prazo. Então, tudo exige uma curva de aprendizado. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai mexer, existe um tempo para aprendizado, até seu mesmo. Para você perceber onde você está errando com a sua equipe, onde você deveria focar a sua energia, onde você deveria focar o seu resultado, e você às vezes não percebe isso porque você está só olhando para o problema, que é o nosso outro tópico. Quando você tem um resultado ruim, você fica, eu pelo menos ficava, me martirizando por conta do resultado, principalmente se existem outras equipes ao seu redor e essas equipes estão com um resultado muito bom. Aí você fica assim: nossa, meu resultado tá tão ruim, o que eu vou fazer? E para cada solução que você vê, você acaba arrumando um problema. Então, não foca no resultado, não foca no resultado ruim, foca na solução desse resultado. Faz a identificação de onde você está errando, qual que é o lugar, a chavinha que você tem que apertar na sua equipe para que esse resultado venha. Quem são as pessoas envolvidas, interessadas nesse aspecto para que você consiga atingir esse resultado. Quem são as pessoas que você pode contar e as pessoas que você não pode contar para atingir aquele resultado. Quais são as ações que você vai descrever para poder bater esse resultado. Entenderam? Porque é uma questão muito didática. Às vezes você fica ali tão olhando para o problema que você não consegue ver a solução que está bem na sua frente. Então, sempre que estiver com um resultado muito ruim, dá uma pausinha, pensa, respira, anota tudo que você já fez para aquele resultado melhorar.
e faz uma lista do que você pode fazer para ele ficar melhor. Eu vou ser bem sincera, eu sou viciada em lista, então eu adoro fazer lista para tudo. Então tudo que eu vou fazer eu ponho pelo menos umas 3, 4, 5, 6 coisas de que eu posso fazer, do que eu posso melhorar, do que eu ainda não fiz e do que eu já fiz e não deu certo. Então sempre que o indicador está ruim, faz uma listinha, faz um checklist. E esse checklist pode ser usado em outros momentos para outros indicadores. Basta você saber quais são os parafusos pequenos que você precisa acertar para a sua equipe entrar no eixo e o resultado encaixar, certo? Deixa eu olhar mais uma coisa aqui para falar para vocês. Além disso, eu acredito que o resultado ele vai muito da união da equipe. A equipe tem que estar muito engajada nisso. E se você é do tipo de líder, e depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso que eu acho muito importante. Existe o líder motor, que é o líder que arrasta a equipe, e existe a equipe motor, que é a equipe que leva o líder. Então, existem líderes que arrastam a equipe e eles levam a equipe no braço, sabe? Levam o resultado na garra, porque tem uma força muito grande e uma energia muito grande. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, não é todo mundo que tem esse resultado, não é todo mundo que tem essa garantia. Então, se você pegou uma equipe de um líder motor, você vai ter um problema muito grande, porque as pessoas só vão ali, ó, na inércia, entenderam? Então, mas como eu já disse, esse é assunto para um outro vídeo. Vou falar agora um pouquinho sobre o sabotador de resultados. Geralmente toda a equipe, ou quase toda a equipe, em algum momento já teve um sabotador de resultados. É aquela pessoa que não acredita no resultado, que o resultado é possível, ou que acha um absurdo aquele resultado acontecer, ou que acha que você manipula dados. Mas, gente, se você manipula dados, não faz isso não, tá? Faz esse favor bater aqui, porque não dá, né? Bater meta enganando o sistema, vai ganhar rua. Mas, enfim. Dentro da equipe, sempre, em geral, tem uma pessoa ali que fica meio, sabe, de cantinho. Pode ser uma pessoa da equipe que é um funcionário tóxico, que tá ali surfando na onda, ou pode ser um funcionário até que quer ser desligado. E aí, nesse aspecto, nesse caso, você tem que atuar diretamente na causa desse funcionário sabotador. Se você já tem uma pessoa na mente, que é aquela pessoa que tudo que você fala durante uma reunião, ela te questiona, ela te critica, ela põe dificuldade, ela põe empecilho, já vai pensando aí no que fazer, no que eu vou falar para você fazer, para trazer essa pessoa de volta para o seu lado, porque é muito importante ajudar essas pessoas, porque em geral, essas pessoas são até líderes de dentro da equipe, né? É um sublíder. O cara tá lá desmotivado e tudo que ele vai querer fazer é trazer mais gente para ficar próximo dele, para ele não se sentir sozinho. Então ele vai começar a se aproximar das pessoas, desmotivar aqui, enraizar um probleminha ali, enraizar outro ali. Na hora que você vê, você já tá com o seu jardim cheio de erva daninha e que você não consegue resolver mais sozinho. Então, daí você precisa da ajuda do seu gerente, do seu diretor, para poder fazer desligamento dessa pessoa, e vira um caos, gente, um caos de verdade. Com esse tipo de funcionário, sempre que você for dar uma notícia ou falar de alguma coisa, pense em pelo menos 4 coisas que essa pessoa vai falar de ruim, para você já ter a resposta na ponta da língua. Se você tem essa pessoa na sua equipe, eu tenho certeza que você sabe o que ela costuma dizer e o que ela costuma falar. Então você vai arrumar uma solução para um problema e ela vai colocar uma dificuldade. Então já pensa, para essa solução X, o que o fulaninho ou a ciclaninha pode falar para mim desse tipo de situação. Então pensa 4 possíveis respostas, que aí na hora que ela chegar, você já fala com ela. Uma outra dica: se você vai fazer isso no coletivo, você vai dar um comunicado geral para a equipe de alguma coisa que mudou, você fala olhando diretamente para essa pessoa, olha no olho dela. Por quê? Olhar no olho gera
uma segurança maior para você e ele vai perceber que você está seguro de si, você sabe do que você está falando e que você é autoridade naquilo. E se ele perceber ou ela perceber que você está olhando diretamente para ela, em geral, pelo menos assim, 80% dos casos, as pessoas ficam mais na delas, vamos dizer, mais quietinhas e evitam de fazer perguntas. Por quê? Você está falando diretamente para ela. Você está olhando no olho dessa pessoa. Você está falando para essa pessoa que aquele negócio vai dar certo e ela vai se sentir assim, uau, vai ser alguma coisa boa, eu não vou perguntar nada. E aí depois chame essa pessoa no particular e fala: oi fulano, tudo bem? E aí, o que você achou? O que você acha que pode dar certo? E eu considero que dentro dos parâmetros normais é até bom ter uma pessoa na equipe que é negativa. Porque a pessoa negativa dentro da equipe, ela te mostra os perigos que estão por vir. Ela prevê tudo de ruim que vai acontecer e sabendo tudo de ruim que pode acontecer, você já começa a se prevenir. Lá no seu gerenciamento de tempo, você começa a se prevenir para evitar que esse tipo de problema aconteça, certo? Vamos ver aqui. Mais uma coisa muito importante. Foque para você bater o seu resultado. Eu acredito que esse deve ser assim, depois do gerenciamento de tempo, esse deve ser o segundo mais importante de tudo que eu vou falar hoje. Por quê? Você tem que focar no que você tem controle. Adianta você querer tratar um absenteísmo de uma pessoa que não vem trabalhar? Não adianta. Não adianta. Você querer que aquela pessoa deixe de faltar se ela nem vai trabalhar. Então você não vai conseguir controlar isso. Você tem que controlar as outras pessoas e evitar que as outras pessoas comecem a faltar, comecem a chegar atrasado. Então você tem que focar no que você tem controle. Se a sua meta de vendas está muito ruim, porque o fulaninho não vai trabalhar, você tem que focar nos ciclaninhos que estão trabalhando, entenderam? Então, se o Joãozinho tá faltando todos os dias e quando ele vai, ele desmotiva a equipe, quando ele for, você fica do lado dele, cola do lado dele, acompanha ele o dia todo, dá um suporte necessário para que ele se sinta acolhido. E quando ele não estiver lá, se ele estiver faltando, você foca toda a sua energia nos que estão lá. Não fica lá, ai, meu problema é esse, meu problema é o fulano que não vem trabalhar. E fica ali, sabe, em cima do problema, se martirizando e morrendo, sua meta vai embora, e aí você para de bater outros indicadores de outras coisas, sendo que você poderia focar a sua energia no que você tem controle. Você não tem controle sobre se alguém vai ficar doente ou não. Você não tem controle sobre se a pessoa vai perder o ônibus ou não. Mas você pode trabalhar o comprometimento dessas pessoas para que elas saiam de casa mais cedo para não perder o ônibus. Você pode trabalhar, na minha época, como era call center, eu sempre falava com a minha equipe para beber bastante água, porque eu sabia que não beber água era uma das coisas que deixava as pessoas mais sem voz. Então eu sempre falava, galera, vamos beber água. Eu cuidava das pessoas que estavam ao meu redor e isso fazia com que as pessoas que estavam trabalhando não faltassem. Além de elas se sentirem cuidadas, elas não tinham motivos também para faltar. Dentre assim, os top mais de atestado de call center é garganta inflamada, pessoa sem voz. Então não tem como a pessoa trabalhar sem voz, né, gente? Vamos combinar, se ela tá falando um telemarketing com a pessoa, como é que ela vai falar sem voz? Então não tem jeito. Principalmente porque call center, enfim, na época que eu trabalhava, as pessoas sentavam muito perto. Então, se era uma infecção, podia passar para outras pessoas. Então, a gente foca no que tem controle. Então, trabalhe a sua meta, o seu resultado das pessoas que estão com você. Acompanhe as pessoas que estão do seu lado. Quando a pessoa que está faltando voltar a trabalhar, você foca a energia nela, mas até que ela volte, você não pode fazer nada, entendeu? E não fica falando que o fulano ou o ciclano faltou para os outros da equipe. Não use os outros para dar lição de moral, gente. Isso é muito feio e é antiético também. Combinado? Então é isso.
vou deixar aqui por hoje. Um beijo pra vocês e até mais!